Será que vale a pena fazer farmácia em 2025? Meu nome é André Cardoso, eu sou farmacêutico e criador da página Fármaco Explicada. E vamos conversar sobre esse tema hoje. Começando por um assunto que todo mundo gosta, o salário do farmacêutico. É muito comum as pessoas buscarem uma profissão por conta do salário ou das ofertas de emprego que aquela profissão possui. A farmácia ela não é nada ruim, mas também não espere nada muito bom. Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão da vivência mesmo, prática que você terá como farmacêutico. É claro que algumas situações hipotéticas, algumas situações excepcionais, elas vão acontecer. E você vai encontrar farmacêuticos que ganham rios de dinheiro, ou farmacêuticos que desenvolvem coisas extremamente brilhantes. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E na maior parte das vezes é isso aqui que acontece. O salário médio do farmacêutico é R$ 4.580 no Brasil. Sabemos também que muitas regiões elas terão salários maiores e outras regiões terão salários menores, mas de uma média geral, R$ 4.580 no Brasil. Também é muito verdade que o Conselho Federal de Farmácia vem trabalhando para que haja o piso salarial farmacêutico, mas isso ainda não é uma realidade para nós e eu não quero tocar nesse assunto ainda, porque ele está um pouco longe da realidade do farmacêutico brasileiro. Mas o salário do farmacêutico ele pode variar muito. Esse salário aqui, ele é um salário que não considera muitas coisas, como por exemplo o salário de indústria, salário de hospital, salário de diversas outras áreas que o farmacêutico também pode trabalhar. Muitas vezes a gente pensa no farmacêutico como um profissional que só trabalha na farmácia, a drogaria, mas isso também não é muito verdade. Por quê? Porque a linha de atuação do farmacêutico, as áreas de atuação do farmacêutico, elas são extremamente amplas. Mas também é muito verdade que, provavelmente, muitas delas você vai acabar nem conhecendo durante a vida. Vem comigo dar uma olhada nisso aqui. Dentro do hall de atuações do farmacêutico, nós temos as principais aqui como as análises clínicas, a farmácia hospitalar e clínica, a farmácia por si só como as drogarias, a farmácia industrial junto com a gestão, muitas vezes elas andam juntas, eventualmente a área de alimentos e saúde pública. Essas são as principais áreas que o farmacêutico vai atuar. Dificilmente, inclusive dá para adicionar aqui também a farmácia estética, que é uma área que vem crescendo bastante ali para os farmacêuticos. Mas de todas essas aqui, de todas as áreas do farmacêutico, essas são as principais que ele vai atuar. E de longe, a área que mais a gente vê farmacêuticos atuando é a área de farmácia em drogarias, tá? Muito provavelmente, você vai sair da faculdade com muita vontade de atuar em alguma coisa, seja na pesquisa, ou seja como perito criminal, ou seja como outra área da farmácia, mas a maior parte dos farmacêuticos eles vão acabar indo para a farmácia de drogaria, a farmácia comercial, porque eventualmente é o que vai aparecer para a gente quando a gente sai da faculdade. Muito raro são os casos em que aparecem vagas logo depois de formado em farmácia hospitalar ou eventualmente em farmácia industrial. Não é muito comum isso acontecer. Acontece muito mais de aparecer vagas em farmácia comercial. Não é ruim, mas também é uma área que a gente tem que ter muita paciência, tá? E a gente vai falar mais a fundo depois sobre a farmácia comercial. A farmácia, de uma forma geral, ela tem bastante área. E dentro dessas áreas nós temos bastante ramificações, mas é importante saber que muitas vezes essas ramificações não são tão conhecidas pela sociedade. Às vezes a gente acaba se iludindo dessas áreas como se fosse algo que vai encher os nossos olhos ou que os pacientes vão realmente sentir aquela necessidade. Muitas vezes o farmacêutico ele enxerga muito mais necessidade do que o próprio paciente. Por exemplo, um caso como esse que foi aprovado recentemente, em que o CFF aprovou a prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêuticos. Entretanto, essa prescrição, ela tem muitas limitações e muitas vezes os próprios pacientes eles vão acabar não confiando, entre aspas, na prescrição do farmacêutico e vão preferir consultar ali com o seu ginecologista que ele já está há anos consultando. Então, muitas vezes a gente se engana e se apaixona por muitas áreas dentro da farmácia porque nós enxergamos muita necessidade
mas o paciente às vezes não faz nem ideia de que isso é possível. Mas é bom lembrar que a área existe e ela está aí para você que quer atuar. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas os pacientes não enxergam essa necessidade. Tudo bem, às vezes a gente precisa criar esse mercado e a gente precisa romper essa barreira com o paciente para começar a atuar. Muito bom que a gente tem muitas áreas, mas muitas vezes você vai precisar quebrar barreiras para conseguir atuar da forma como você quer. Outra coisa também, a gente observa que o Brasil ele registrou um aumento de 246% nos suicídios devido à autointoxicação intencional por medicamentos. Então a gente vê que existe muitos casos de intoxicação, a gente vê que tem muito paciente que não faz ideia de como toma e também muitos médicos que prescrevem medicamentos sem saber o real quadro do paciente, o que facilita também para o farmacêutico ter uma atuação mais próxima ali do paciente. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, e para você que está iniciando a farmácia, saiba que é um curso e uma profissão com muitos desafios. Se você espera chegar na farmácia e mudar o mundo, saiba que muitas vezes você pode se frustrar, porque a realidade ela é um pouco dura, principalmente para o farmacêutico. Muitas vezes e em muitos casos, você vai precisar ir com mais calma para não acabar esbarrando em problemas legais, principalmente relacionados à medicina. E aí a gente acaba entrando em alguns problemas da área da farmácia, como por exemplo, essa notícia que saiu aqui de medicamentos controlados, disfarçados de fitoterápicos, são vendidos online. Você muitas vezes vai acabar esbarrando com coisas como essa. Muitas vezes os medicamentos eles têm uma coisa meio, principalmente quando a gente lida com vitaminas, com fitoterápicos, é uma coisa meio, é natural, então pode. É uma vitamina, então eu vou tomar porque não faz mal. E às vezes o farmacêutico ele vai ter um desafio muito grande nisso, porque tem muita gente lucrando em cima disso. E às vezes a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que isso não é legal, mas por conta do lucro, por conta, muitas vezes, de existirem empresas que precisam dessa ignorância das pessoas para se continuarem ativas, a gente vai precisar se submeter a essas coisas, vender esse tipo de produto, indicar esse tipo de produto para que o nosso emprego seja garantido. Então, um grande problema da área farmacêutica é, dependendo do lugar em que você vai atuar, você será obrigado ou se não será convidado a sair da empresa porque você precisa vender esse tipo de produto, tá? Sejam vitaminas ou sejam MIPs ou sejam outros medicamentos, campanhas e mais campanhas para vender coisas que muitas vezes você sabe que não tem necessidade. Isso existe e é uma realidade da profissão farmacêutica. Outra coisa muito presente na nossa vida é a questão da letra do médico, que muita gente fala. Muitas vezes você vai acabar pegando prescrições em que você não vai entender nada. Você pode negar essa prescrição. Você pode falar assim, não, eu não vou dispensar algo que eu tenho dúvidas. Mas dependendo do lugar em que você trabalha, isso será um problema. Então, um outro desafio para o farmacêutico é você precisa vender. Esse é o seu trabalho. De uma forma geral, muitas empresas enxergam o farmacêutico como um instrumento burocrático, mas também ele está lá para vender. E isso gera muitas vezes um conflito dentro do farmacêutico de que ele pensa, poxa, mas eu não estou aqui para isso. Mas infelizmente, o lucro muitas vezes vem mais alto. Esse é o problema das farmácias comerciais hoje. Então, o nome mesmo já diz, farmácia comercial, porque ela precisa ser um comércio, ela precisa vender para continuar atuando e você precisa vender para continuar com o seu emprego. Então, muitas vezes você tem uma visão da farmácia de que é um ambiente de saúde, é um ambiente que vai trazer qualidade para aquele paciente, mas em muitos casos você pode acabar se frustrando quando confronta a realidade. Outro problema na farmácia é que muitas outras profissões vão tentar tirar o crédito que nós mesmos temos para aquela atuação. Isso está muito relacionado na estética. A estética é uma área muito promissora, independente da profissão que você siga, seja na farmácia, na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, a estética está muito em alta. Mas lembre-se
Em muitos procedimentos, você vai esbarrar como notícias como essa daqui. Farmacêuticos continuam respaldados a atuar na saúde estética. É falso que farmacêuticos estão proibidos de realizarem procedimentos estéticos. Isso é algo muito frequente na área estética, então você vai acabar toda hora tendo que ficar validando aquele seu conhecimento. Uma hora pode, outra hora não pode. Quando é que eu tenho essa liberdade para fazer, quando eu não tenho? Então, isso é algo que muitas vezes pode ser um desafio e um pouco desanimador para alguns profissionais. Então, lembre-se disso e pense bem nisso antes de começar na área. Outra área muito recorrente é a área de perícia criminal. A área de perícia criminal ela é um dos sonhos de muitos profissionais que entram na farmácia ou também em biomedicina. Mas principalmente farmácia, por quê? Porque como vocês podem ver aqui nas graduações mais aceitas para perito criminal, a farmácia está em segundo. Porque graças à nossa ampla variedade de conhecimentos que a gente adquire durante a faculdade, as nossas áreas de atuação, a gente tem facilidade para entrar em muitos concursos. E muitos farmacêuticos acabam entrando em farmácia para se tornar perito criminal. É uma área muito concorrida? Com certeza. É uma área muito difícil de entrar? Com certeza, mas é uma área muito promissora e que vale a pena tanto financeiramente quanto profissionalmente. Então, se você ama perícia criminal, você precisa focar muito nessa carreira e desde o início da faculdade já estudar muito, tentar ali um mestrado, um doutorado, porque isso conta muito ponto na hora de fazer a sua prova ali do concurso, porque não tem como você ser perito criminal desse jeito, como todo mundo fala, sem realizar o concurso. Você até consegue outros tipos de perícia, mas não sei, outros tipos de perícia que não são aquelas realmente que geralmente você tem contato, tá? Mestrado, doutorado ajuda, então facilita para você. E quer entrar em farmácia, já pensar nessa possibilidade de realizar um mestrado e um doutorado. Tá? A biomedicina ela entra aqui atrás, tá? Então a gente tem ali bem menos, em torno de 10 áreas ali, e a biomedicina e a farmácia têm de diferença. Mas professor, você só está falando coisa ruim da farmácia, você só está denigrindo para essa imagem da farmácia, mas não é isso. É bom que você não se iluda com a área e não romantize demais a área, porque muitas vezes isso pode gerar uma frustração e lá na frente, quando você se deparar com a realidade, isso pode te deixar cada vez mais desanimado. Mas nem tudo é ruim. A farmácia ela tem muita coisa boa e muita coisa boa mesmo. É uma área muito, mas muito promissora, tem muito campo para você atuar. Se você realmente tem vontade de ir para algum lugar, você tem essa liberdade. É claro que muitas vezes vai encontrar desafios muito complicados, mas que valem a pena se é o seu objetivo. Você precisa sempre lembrar que se o seu objetivo é ir para alguma área ou alguma profissão, você precisa tentar e de certa forma não desistir daquilo, porque se você quanto mais você vê dificuldades e desiste por conta dessas dificuldades, você não está pronto para aquela atuação. Então, quais são os pontos positivos da farmácia? Vamos falar assim as vantagens da farmácia. Bom, primeiro de tudo, a quantidade de emprego. A farmácia ela é um campo que, por mais que seja ruim, a farmácia comercial ela tem seus lados negativos, essa coisa de ser muito comercial, mas ela também tem muito emprego. Então a gente vê a grande abertura de farmácias, né? A gente tem muitas farmácias abrindo, principalmente nas cidades grandes, e isso, de certa forma, é bom para o farmacêutico, porque você consegue ter muito mais emprego do que em outras áreas que você às vezes fica tentando ali achar algum emprego e não consegue. Outra coisa positiva é o salário. De uma certa forma, o farmacêutico ele ganha um salário relativamente alto, principalmente em algumas regiões do Brasil, como a região sul, em alguns lugares da região sudeste, o salário farmacêutico é muito bom. E a gente não pode reclamar porque diversas outras áreas ganham salários infinitamente menores. Então isso é algo positivo, né? Extremamente positivo da farmácia, mas tudo depende da região que você está. A gente sabe também que muitas farmácias eles só pedem para o farmacêutico assinar o papel, pagam ali uma miséria para o farmacêutico e também acaba por isso mesmo, tá? Então, dependendo do lugar que você vai trabalhar, o farmacêutico ganha muito bem. Um outro ponto positivo que você também pode tentar
é a farmácia clínica, né? A farmácia clínica ela tem muitas ressalvas, a gente vai falar mais sobre isso em um próximo vídeo, mas de uma forma geral a farmácia clínica, a consulta farmacêutica, ela tem muitos pontos positivos, principalmente se você atua junto de outros profissionais, onde o farmacêutico ele é o centro da equipe e ele vai direcionando para as outras profissões aquilo que ele vê de necessário. Então o farmacêutico, dependendo do nicho em que ele atua, ele pode trabalhar junto de fisioterapeutas, junto de psicólogos, junto de nutricionistas. Então você pode muitas vezes criar uma área e você ser o centro daquela atuação, né, que você está fazendo, na farmácia clínica mesmo. Essa é uma das áreas que está crescendo bastante na farmácia e o farmacêutico ele pode ser um profissional extremamente relevante nessa área. Outra coisa também muito interessante da farmácia é a possibilidade de você atuar com educação, seja no Instagram, seja como professor, com um mestrado, um doutorado numa universidade, seja em cursos técnicos, seja até mesmo aqui no YouTube. Então a farmácia ela te permite, por conta da grande gama de conteúdos que nós aprendemos durante a graduação, trabalhar com diversos tipos de ensino para pessoas. Então, desde a área de biologia, né, ali de anatomia, fisiologia, farmacologia, até a área de botânica, falando de plantas, químicas, né? Então nós temos diversas químicas na faculdade, o que também facilita para esse ensino, tá? O que também remunera muito bem o farmacêutico. Então são áreas em que você precisa saber que todas as áreas da farmácia, independente da que você for, você encontrará grandes desafios. A farmácia, eu costumo dizer que é uma luta entre todo dia você se provar e se tornar alguém valorizado, porque é muito difícil. As pessoas, de uma forma geral, não têm uma boa visão do farmacêutico, justamente porque a farmácia comercial pega muito nessa parte e muitas vezes as pessoas enxergam o farmacêutico só como uma pessoa ali que entrega caixinhas de medicamento. Então você precisa provar o seu valor todos os dias. É impossível? Não é, mas é um grande desafio. Então a conclusão que eu deixo para vocês é: se você se sente um profissional que tem muito carinho pela área da farmácia, por toda a área da química, por toda a área da biologia, da botânica, da farmacologia, do corpo humano, gosta de estudar a fundo as coisas, é muito curioso, a farmácia será uma área muito interessante para você. Mas lembre-se que você precisa ter muito cuidado com as ilusões e com as promessas de mercado. A farmácia é um grande desafio e você precisa todo dia se provar e provar o seu valor para as outras pessoas, para que você consiga ser, para que as pessoas consigam te enxergar como um profissional qualificado. Você vai conseguir isso se você tiver muita força de vontade. Não é impossível, mas é difícil. Isso que eu quero deixar para vocês aqui. Farmácia vale muito a pena, mas é necessário saber que não é fácil. Como todas as áreas, são poucas as áreas que a gente vai chegar e vai estar tudo de mão beijada e vai ser muito simples e você vai ganhar rios de dinheiro sem fazer nada. Mas lembre-se disso, que você precisa todos os dias provar o seu valor. Mas se você gosta, com certeza vale a pena fazer farmácia em 2025. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje comigo. Espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão querendo fazer farmácia ou que estão no curso de graduação já de farmácia, para que a gente consiga gerar um debate cada vez mais interessante sobre essa área. Você concorda ou discorda da minha opinião? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre isso. Até mais!